Hoje eu vou te contar uma história que vai te fazer suspirar. Sobretudo quando você ficar sabendo quem é o personagem principal do nosso romance. Minha gente, o protagonista da nossa história não é ninguém mais, ninguém menos do que Franz Kafka. Mas calma, relaxa, porque a história que eu vou te contar hoje não tem nada a ver com as histórias que você já ouviu de Franz Kafka. Não são nem um pouco parecidas com Metamorfose, com a Colônia Penal, com o Processo, não. Pelo contrário, a história que eu vou contar é doce, emocionante, apaixonante. Ficou curioso? Então vamos lá que eu vou te contar a história de Kafka e a boneca viajante. Antes de nós continuarmos a nossa viagem, eu vou pedir para que você curta o vídeo, comente e se inscreva no canal, tá bom? Franz Kafka, um dos maiores escritores do século XX, autor de livros como Metamorfose, Colônia Penal, O Processo, uma literatura densa, simbólica, política, difícil. Imaginem este homem escrevendo cartas para uma boneca. Vou te contar a história. Kafka, um ano aproximadamente antes de sua morte, ele tinha tuberculose, então todos os dias ele era obrigado a passear para tomar ar puro. E tinha um parque perto da sua residência em Berlim, e ele ia todo dia nesse parque. E lá ele ficava observando as crianças brincando. E tinha uma menina especificamente que ele gostava muito de observar, que ela sempre estava com a sua boneca e brincava, e ele achava aquilo bonito e ficava observando. Um dia, Kafka chega nesse parque e essa menina está em prantos, chorando desesperadamente porque havia perdido a sua boneca. E as pessoas começaram a procurar, mas em vão, ninguém encontrou a boneca. Kafka ficou tão mexido com essa situação que ele resolveu ir até a menina e se apresentar como um carteiro de bonecas. Gente, que loucura, né? Ele foi até a menina e se apresentou como carteiro da boneca. Ele disse que a boneca havia viajado, ela não havia sido perdida, ela tinha viajado. E que ele estava com uma carta que ela pediu para entregar para a menina. Então a menina achou aquilo meio estranho, mas ficou ansiosa pela carta. E onde que está a carta? Não, a carta está na minha casa. Amanhã você vem aqui neste mesmo horário que eu vou te entregar. E a menina foi para casa dela meio desconfiada, Kafka foi para casa dele desesperado. Porque ele não tinha filhos, ele não tinha contato com crianças, então ele não sabia o que escrever nessa carta. Ele passou numa vizinha e pediu, a vizinha tinha filhas, e ele pediu uma boneca emprestada para dar uma olhada, para saber como era uma boneca, porque ele nem sabia como era uma boneca. A vizinha ficou meio assim, emprestou a boneca, uma bonequinha lá velhinha, ele deu uma olhada e foi para sua casa, contou a história para sua companheira Dora Dimon e foi escrever a carta da menina. No dia seguinte, como combinado, ele levou a carta para a menina no parque e contou que a boneca se desculpou, falou que me desculpa, me perdoe por ter saído assim tão de repente, é porque eu já tinha essa viagem marcada. A menina ficou meio assim, mas começou a aceitar melhor a situação, e isso aconteceu durante algumas semanas. Kafka todos os dias ia lá e levava uma carta da Brígida, a bonequinha da menina, para ela, contando as aventuras, que ela estava em Paris, outro dia ela estava na Índia, outro dia ela estava na África, outro dia ela estava na Tanzânia, ou seja, as aventuras dessa boneca pelo mundo. Kafka começou a ficar incomodado, porque ele não sabia como ia acabar essa história, e a história já estava se prolongando demais. Então ele resolveu comprar uma boneca para essa menina. Ele foi à loja, comprou a mais bonita que ele encontrou e levou para a menina, falando que era a boneca dela. A menina achou aquilo estranho. Não, essa não é minha boneca. E ele disse, não, mas olha só, está escrito aqui na carta, na última carta que ela está te mandando, que ela viajou por tantos lugares, conheceu tantas pessoas, tantas coisas novas, que ela se transformou
numa outra boneca. Bonito, né, gente? Então, essas histórias, essas cartas estão aqui nesse livro. Quem escreveu esse livro foi Jordi, Sierra e Fabra. Essas cartas nunca foram encontradas, as verdadeiras nunca foram encontradas. Essa história foi contada pela última companheira de Kafka, como eu já disse, a Dora Diamond. Ela que contou essa história e Jordi tomou a liberdade poética de reescrever essas cartas nesse livro. E Jordi, ele termina esse livro de uma forma muito poética, muito maravilhosa, como se o livro todo já não fosse tão maravilhoso, tão tocante. Ele termina com uma história ainda mais tocante. A menina já crescida encontra dentro da boneca uma carta onde está escrito que tudo que você ama, eventualmente você vai perder, mas o amor vai voltar para você de outra maneira. Muito bonito, né, gente? Ai, e é isso. Beijos e até a próxima.